Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, do seu site de cultura, nerds de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar sobre séries, né? Vamos falar, botar o cinema um pouquinho de lado. E hoje eu quero falar sobre uma série da Netflix com vocês. Uma série que já está muito conhecida, que já foi muito falada, né, algum tempo atrás, né? Mas infelizmente só pude ver agora, que é a série da Wandinha, né? Estou com minha Wandinha aqui, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre ela agora, tá? Uma série que é produzida pelo Tim Burton, tá? Uma série que é inspirada, né, nos filmes da família Addams, né? E aí o que que acontece, né? Quando você vai ver uma série dessas, né, você espera ver, né, o que você viu nos filmes, né? E a família Addams, né, pelo que eu me lembre, até onde eu me lembro, né, a gente tinha um filme que tinha aquela parte de terror, de horror, né, um pouco de suspense aqui ou ali, mas tudo era levado muito no tom da comédia, muito no tom da galhofa, né? Era um filme muito mais para você rir do que um filme de terror, né? Vandinha, né, que vai ter 8 episódios nessa primeira temporada, que vai ter 8 episódios na casa ali de uns 47, 50 minutos cada um, né? É mais do que isso, né? Ela começa com esse tom de humor, né, que a gente vê no filme, né, da família Addams, né? Você vê a Vandinha, né, que a gente traduziu como Vandinha, né, mas na verdade o nome dela é Wednesday, né? Desculpa, gente, quarta-feira, né? E aí o que acontece? O filme começa, né, com a nossa Wandinha sendo expulsa de uma escola, né, porque o irmão dela acabou apanhando, né, sofreu bullying, né, de uns colegas dele, né, e na hora que eles estavam lá fazendo esporte na piscina, a Wandinha chegou e jogou piranhas dentro da piscina e acabou, né, mutilando os caras lá no caso, né. E ela acabou sendo expulsa dessa escola. O nome da escola era a Escola Nancy Reagan, né? Uma coisa bem conservadora, né? Você tem muitas piadas de cunho político, inclusive nessa série, que já é uma coisa que eu particularmente adoro, né? No caso, né? E aí ela vai para uma escola conhecida como Nevermore, Escola Nunca Mais, né? Numa cidade de interior chamada Jericó, que ela é uma cidade que tem um apelo turístico, né, por ser a cidade dos peregrinos, né? Aqueles peregrinos que queimavam bruxas, bem ao estilo das bruxas de Salem mesmo, né? De Salem mesmo, né, no caso, né? E aí a nossa Wandinha vai para lá, né? A família, né, Adams leva ela para lá, né? O Tropeço está dirigindo, né? Morticia Adams, que é muito bem interpretada pela Catherine Zeta-Jones, né? Catherine Zeta-Jones, que é uma atriz muito boa e muito bonita, muito deslumbrante. Ela tá muito deslumbrante como Morticia Adams nesse filme, né? E aí ela chega, né, a essa escola, né? E é uma escola que foi a escola onde a mãe dela estudou, onde o pai dela estudou, né? A escola onde os dois se conheceram, onde os dois se apaixonaram, se casaram, coisa e tal, né? E aí a diretora da escola foi uma colega, né, de escola da própria Morticia Adams, a própria mãe da Wandinha, no caso, né? Então era uma espécie assim de última chance que a Wandinha teria, né? Mas o mais interessante é que nessa cidade, nessa escola, né, você tem um mistério acontecendo. Tem pessoas que estão fazendo trilha no meio do mato e acabam sendo assassinadas por um monstro, né? E aí a nossa Wandinha, ela também vai começar a viver nessa escola aí, ela vai começar também a ser estranhamente perseguida, né, no caso, né? E aí você vai ter um mistério aí que é regado a muito suspense, que é regado muito a filme de terror, muito suspense, né? E aí aquela vibe da família Addams, que era uma coisa mais de humor, mais de comédia, né? Ela começa a ser paulatinamente substituída por essa história de suspense e de terror, que é uma história muito tensa, que é uma história muito carregada, que é uma história muito complicada. Você vai ver assassinatos, né? Você vai ver a Wandinha tentando investigar esse mistério, tentando investigar esse caso policial, né? Ela é meio que desacreditada, ela é meio que hostilizada porque essa escola, né, só tem outsiders e excluídos, né, no caso, né? E ela é tratada com preconceito pela cidade, inclusive, né? Mas aí o que acontece? Existe uma espécie de relacionamento pacífico entre a escola e a cidade, né?
porque a escola lá dá fundos, né, dá doações, né, para a prefeitura da cidade, né, e ajuda a manter a cidade rica. Então você tem uma tolerância ali que entre a escola e a cidade, né, mas uma tolerância muito esquisita, muito velada, né. E aí você vai vendo, né, a Wandinha ali tentando resolver esse mistério, né, e é uma história muito elaborada, muito bem escrita, né, é uma história que vai ter vários pontos de virada, né, como a gente costuma dizer, esqueci agora o termo em inglês, né, no caso, tá? Você vai ter várias reviravoltas, né, nessa história, né? E é uma história bem interessante, porque a Wandinha toda hora ela tá investigando, toda hora ela está sendo desacreditada pela diretora, pelo xerife da cidade, pelo prefeito da cidade, né? E ela tem os amigos da escola, os colegas da escola dela, né, no caso, né? E a história ela vai se processando, ela vai sendo levada por essa vibe aí, né? Então é muito interessante você perceber, né, que essa série ela é muito mais do que você imagina, né? Você tá achando que vai ver uma série de comédia bem o estilo dos dois longas da família Addams, né? Mas ela começa dessa forma, mas depois ela vai virando realmente uma história de suspense, né? Uma história de mistério, né? Onde uma série de crimes, uma série de casos de policiais tem que ser resolvidos, né? E tem a questão do horror também, do terror, né? Que existe um monstro, né, que está matando as pessoas e mal se sabe a origem desse monstro, né? E é a Wandinha que vai investigando tudo isso. Desculpa, gente, mais uma tossezinha aí. Então, gente, eu acho que vale muito a pena vocês assistirem isso, tá? É um filme que se você é uma série, perdão, que se você ficar o dia inteiro assistindo ela, fizer uma maratona, você consegue maratonar ela fácil, fácil, tá? Que ela só tem 8 episódios na casa de 50 minutos, e essa é a minha dica de hoje, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Visitem meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá? E em uma outra oportunidade a gente conversa sobre séries, filmes, né? Filmes no YouTube, né? E outras coisas aí, tá? Um abração, fui e até a próxima.